Vamos lá. Muitas pessoas fizeram o mesmo tipo de comentário relativo à mesma questão, mas não perceberam. Vocês estão viajando. Bora tentar esclarecer aqui. Essas pessoas dizem que consumir bebida alcoólica, comer carne, beber leite, coisas assim, lhe dão potência sexual. Claro que quem costuma dizer isso é homem, né? Mulher não costuma dizer esse tipo de coisa, não. Tem umas mulheres aí que falam na internet que usaram testosterona e tal, e ficaram triloconas, mas mulher de verdade sabe que isso aí não é por aí que a banda toca. Então vamos lá. Porque essas pessoas estão mentindo, dizendo quando consomem bebida alcoólica ou consomem leite, carne, eles ficam mais estimulados sexualmente. Não está mentindo. O que eles não sabem é que não é exatamente a carne, o leite ou a bebida alcoólica que faz isso. Como é que funciona? Nós temos um organismo, né? Metabolismo. O metabolismo não é sinônimo de consumo de gordura, consumo de energia, propriamente dito, que as pessoas pensam que uma pessoa está mais magra porque tem um metabolismo mais acelerado. O metabolismo é comum no ser humano. Só existe um metabolismo para todo ser vivo, para toda espécie. Assim como temperatura, só tem aquela temperatura ali. Não tem variação de cada um ter um metabolismo completamente diferente, porque é a mesma espécie. Não tem essa variação, não existe. A diferença é se você tem uma tendência a acumular gordura ou não, certo? Até porque acumular gordura não é um problema, né? Para mulher faz parte da estética feminina, e quem quer emagrecer é só consumir chá branco, chá verde e chás derivados do chá branco que emagrece rapidamente, se for do interesse da pessoa. Vamos lá. Por que acontece da pessoa consumir essas substâncias e ficarem estimuladas? Olha o seguinte, nosso metabolismo, né, nosso comportamento celular geral, que é um uníssono, né, então ele se comporta, um organismo único, integral, como a mente não é composta por partes, o corpo também. O corpo é integral, ele tem todo um processo único ali, uniforme, né? O corpo inteiro é integral, é uma coisa só, composto por células. E durante o próprio dia, mesmo que você esteja saudável, sua mente, seu corpo tem mudanças que você não percebe. A depender do horário, a depender do estresse, você está estudando muito, você tem mudanças durante esse estado de estresse, né? De carga de estudo, de carga de trabalho, de carga de treinamento. Você está só dormindo também, existe mudança durante o sono. Então, durante as 24 horas você tem mudanças. E essas mudanças normalmente não são bem uniformes, não são iguais durante todos os dias, né? Claro, se você evolui, aí é que muda sempre. Se você é uma pessoa que evolui, essas mudanças biológicas e mentais mudam, variam, elas acompanham sua evolução. Então, como é que a gente vê bem isso aí? Quando a gente está doente, a gente pega uma gripe. Quando a gente pega uma gripe, a gente. Por quê? A gente tem inconscientemente um processo de adaptação às circunstâncias. Quando a gente estressa no treinamento, por exemplo, nosso corpo se modifica em nossa mente para aguentar aquele estresse e aproveitar aquela atividade, como o trabalho e o próprio estudo. Então, quando você está treinando, você não está igual quando você está descansando. Quando você está estudando, você não está igual quando você está descansando. E são atividades diferentes. O estudo, o trampo, né, o treinamento, são atividades também que geram mudanças biológicas e mentais para você estar sob aquela atividade ali. Estudo mesmo é uma carga absurda. Se você estuda mesmo, você não decora, é uma carga absurda. E existem modificações, né? O seu corpo se comporta diferentemente nessas atividades, e durante aquele período todo tem modificações também. Na doença é a mesma coisa. Quando a gente adoece, nosso corpo passa por um processo parecido com esse estresse de estudo, trabalho e treinamento, que é uma modificação para se adaptar àquele estresse. Então a gente tem normalmente gera mais alguns tipos de hormônios no corpo para você estudar, para você trabalhar, para você treinar, quando você está doente, como testosterona, hormônios que dão gás.
testosterona, GH, adrenalina. Eu não sei de qual os nomes, mas assim, nosso corpo tenta gerar mais substância, mais nutrientes, mais ATP, para a gente suportar aquilo ali da forma melhor possível, superar aquilo ali e ter algum proveito daquela dificuldade. E isso vale para doença, estresse, todo tipo de dificuldade, todo tipo de sobrecarga. E quando a gente está consumindo algo que não faz bem a gente, que a gente não consegue absorver, que faz mal a gente, como carne, leite e álcool, que não são substâncias aproveitáveis, a gente também faz o corpo estimular hormônios e fazer mudanças para poder comportar aquilo ali. E quando você consome um álcool, uma carne ou um leite, o leite, por exemplo, o leite só é digerível pelo ser humano até os 6 anos de idade. A partir dali você não consegue mais digerir o leite, você não consegue mais você absorve porque é um fluido, não absorve todo, né? Você lameia todo o intestino com aquele leite ali, você suja todo o intestino com aquele leite e absorve o mínimo ali que tem ali. Então, o que acontece? Quando você... É um ponto importante tratar desse ponto da carne, do leite e do álcool, por quê? Se quando a gente está doente, a gente gera mais testosterona, mais adrenalina e etc e tal, e normalmente a gente não fica com esse desejo todo sexual, principalmente a questão masculina, né? A mulher é um processo de libido completamente diferente. O homem é super simples em tudo, a mulher é complexa e muito complexa em tudo. E na questão da libido é muito mais complexa, principalmente ela tem todo um processo intelectual ali, da libido em si, que é um conjunto de características, é um conjunto de atributos, de processos ali, todos eles complexos, que ela lida muito bem com a forma mais simples possível. E se ela for trabalhando aquilo ali, aquilo for sendo trabalhado, ela se desenvolve naquele processo e o processo da libido se desenvolve também. O homem não tem isso aí não, viu? O homem é bem simples, não é dessa forma. E no caso quando você está consumindo essas substâncias, observe, você está treinando, você está gerando mais testosterona, adrenalina, GH, várias outras coisas, seu corpo se adapta àquilo ali, a questão do bombeamento sanguíneo, irrigamento muscular, quando você está treinando, você atendendo, como a gente tem uma quantidade de sangue, nós não temos sangue para tudo, né? O sangue é distribuído nas partes do corpo que necessitam mais. Então, se você está correndo, você está treinando, é claro que o sangue que está nos órgãos, ele sai uma parte do sangue dos órgãos e vai para a parte muscular e para a parte cerebral. Quando você estuda, também o sangue sai das outras partes do corpo e vai mais para o cérebro. Quando você está trabalhando, vai para a parte cerebral, a depender do trabalho, ou parte muscular, ou os dois, né? Sai dos órgãos. Não sai todo não, pelo amor de Deus. Então, imagine que você está trabalhando pra caramba, gerando testosterona, adrenalina e tudo mais, e você não está morrendo de tesão. Você está estudando, tá? Do mesmo jeito, que é uma sobrecarga, você está treinando, e você não está com aquele tesão absurdo. Pode ter um pouco a mais? Pode, né? E você está doente, também não está louco de tesão para comer ninguém, né? Pode acontecer um pouco? Pode. Então, quando você observa que quando você consome um álcool, um leite, uma carne, essas coisas assim, e você fica doido de tesão, é sinal que tem algo muito errado ali, né? Para o corpo gerar muito mais testo, adrenalina, GH e tudo mais, mudanças biológicas, para você suportar aquela carga de uma substância que você está consumindo, tá dizendo que aquela substância que você está consumindo é muito pior do que a doença, né? Tanto é que quando você consome carne, você não absorve a carne, né? Isso é comprovado biologicamente, geneticamente há muito tempo. Não se absorve carne. Se você comer 1 kg de carne, você joga fora 1 kg de carne. É comprovado de várias formas. Várias pessoas do mundo comprovaram isso aí, né? Até mesmo pesar o que você comer, né? Existiram vários testes de você pegar cobaias, ingerir alimentos diferentes e depois coletar o que é colocado para fora e ver do que é. Então, se você come 1 kg de carne, você bota para fora 1 kg de carne. Comprovado. Então, por que você engorda comendo carne? Porque seu corpo entende que você não tá podendo consumir nutrientes ideais, que são plantas, que você pode digerir. E o que é que o seu corpo faz? Olha, acumula energia em forma de gordura, porque ele está passando por necessidade,
a gente tem que acumular gordura para ele sobreviver. Então você engorda, engordar é basicamente baseado em gordura, não em músculo. Você engorda para sobreviver. Ele transforma a gordura, ele transforma o açúcar em gordura. Basicamente seria isso aí, você engorda. Porque está consumindo álcool, porque está consumindo leite, porque está consumindo carne, coisas que você não absorve. Então seu corpo transforma o açúcar que está lá em gordura para isso. Você não absorve a carne nem a gordura animal. Não existe consumir a gordura animal. Não existe consumir a gordura animal. Isso não existe, né? Então, a questão tem gente que pensa que a gordura que a gente acumula é do animal que a gente consumiu. Não. Se fosse assim, seria uma gordura morta. Você morreria, porque aquela carne apodreceria em você. E a gente já consome ela podre, né? Já está morta. E você morreria com gangrena, né? Parece que é assim que chama. E basicamente não é a gordura que a gente tem no corpo, é a gordura que a gente produz, é uma gordura viva. Tanto é que você tomar um talho ali, um corte, uma perfuração, dói pra caramba aquilo ali. Se fosse a gordura de um defunto que você consumiu, não doeria. Além de você morrer apodrecido. São coisas bem triviais que eu tô tendo que explicar aqui. É chato estar perdendo tempo com isso. Com pessoas tão prepotentes, arrogantes, presunçosas, que querem corrigirem para o errado. Então, mas é claro que quando a pessoa consome carne, leite e álcool, existe, quando você mede, um aumento aumento também de triglicerídeo e colesterol. Porque são substâncias extremamente nocivas para a gente. Então não gera só hormônios não para tentar compensar. Compensar o quê? Compensar o veneno, compensar o que está fazendo mal. Você está jogando em um intestino que consome planta, né, que é capaz de um intestino grande, capaz de consumir planta durante muito tempo, uma substância que é carne, que é feita para um intestino pequeno, porque apodrece logo, para ser absorvido logo e jogado fora. É claro que aquilo ali faz mal tanto no intestino, o intestino é um órgão vivo, quanto está em contato com você aqueles gases, aquela substância ali. Então é claro que tem efeitos adversos, como você consumir carne, álcool e leite, você ter um aumento de produção de testosterona, tem a testosterona, a adrenalina, etc e tal, mas o triglicerídeo e colesterol são algumas das coisas. Tanto é que você pode fazer o teste, faça o exame pare de comer carne, leite e álcool um tempo, uma semana, faça o exame de sangue, depois passe um dia consumindo muito leite, álcool e carne e faça o exame no dia seguinte e veja o resultado. Se não altera completamente o resultado do seu corpo. Até se você consumir só um desse muito aí, vamos dizer, se você consumiu 1 litro de leite, ou um carne de manhã, de tarde e de noite, ou álcool de manhã, de tarde e de noite, faça o exame no dia seguinte para você ver o resultado do que acontece. Então, basicamente, essas coisas não estão lhe ajudando a você ter um potencial sexual. De forma alguma. Isso aí é porque você não está acostumado com aquele excesso de carne, ou de testo e adrena. Você não está acostumado e está mexendo com sua mente, né? Claro que tem efeitos biológicos também. Você não está acostumado com isso aí, né? E você vê que é tão desnatural, né? Não sei se assim que chamaria, que quando você está em estudo estressante, um treinamento estressante, um trabalho estressante, você não tem essa alteração toda mental, né? De tá trilocão para pegar uma mulher. Porque a mulher não passa por esse tipo de coisa, né? A mulher, o processo dela é totalmente mental. Você lidar com isso aí é complicado. Elas são muito inteligentes, né? Então, a libido delas eu mesmo, da forma que eu vejo que a libido da mulher eu não conseguiria lidar. É muito complexo. Você tem que processar de uma maneira muito específica. Eu não sou assim, né? Tem um pouco disso e pronto. Espero que alguém entendeu isso aí, né? Pelo amor de Deus.